Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui o Instituto Espírita Amigo Germano chega aos lares de todos os nossos irmãos, levando sempre o conhecimento da nossa doutrina espírita. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar sobre honrar pai e mãe. Mas iremos fazer algumas reflexões no item 8, onde nos fala parentesco corporal e parentesco espiritual. Muitas vezes nos perguntamos por que essas desavenças dentro da própria família, dentro do nosso próprio laço sanguíneo, pais brigando com os filhos, né? Irmãos brigando com irmãos, e muitas vezes ali do nosso lado, o nosso vizinho, nós nos damos bem, não há briga, temos uma boa afinidade, parece até que somos irmãos de sangue daquele vizinho, né? Eu lembro certa vez que um tio meu já desencarnado queixava-se de um dos filhos dele, pelo comportamento que aquele rapaz tinha. E nós, depois de uma boa conversa, de um longo tempo, claro que falávamos no sentido material, do tipo, onde que eu errei, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, né? E nunca nós, assim, tentamos ir além dessa discussão. E depois, então, que eu passei a frequentar a doutrina espírita, a ler as obras de Kardec, eu passei a entender melhor o que realmente acontecia. E no início, então, deste item, Kardec nos abre dizendo o seguinte, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. Então, não está nos laços sanguíneos essa nossa ligação a ligação entre os espíritos. Que o corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, pois já existia antes da formação do corpo. Então fica bem claro essa colocação. Corpo origina-se do corpo, pois o espírito já existia, né? Não são os pais que criam o espírito do filho. Eles apenas lhe fornecem o corpo de carne, também sendo responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Então, os pais têm, sim, responsabilidade com os filhos nessa progressão. Os espíritos, quando encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Podendo acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue, que foi aquela colocação que eu fiz logo no início, né? Existe, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais
e as famílias por laços corporais. As que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro. As dos laços corporais é frágil como a própria matéria e termina com o tempo. Muitas vezes se desfaz moralmente já na existência atual. E quando eu leio essa mensagem, pessoal que está aqui no Evangelho, se hoje esse meu tio fosse vivo e nós discutíssemos, no bom sentido, aquele assunto que eu narrei para vocês no início, eu teria a resposta para dar para ele. Com certeza, eu teria a resposta no âmbito espiritual, tratando-se do que diz a nossa doutrina espírita. Então, dizendo isso, pessoal, eu encerro o nosso estudo, desejando a todos meu muito obrigado e fiquem com Deus.